educação continuada. Não posso deixar de começar parabenizando. Então, estamos aqui conectados, né, vivendo esse paradoxo de uma maior conexão em pleno isolamento, né? Isso mostra a nossa capacidade de adaptação e que assim seja sempre. Bom, a noite de hoje contempla, mais uma vez, o tema da faixa etária infantil, né? Nós fomos brindados aí com a presença majestosa da doutora Regina, falando de poligrafia neonatal. Hoje o tema é sono na infância, polissonografia infantil, um tema relevante. Nós entendemos que o acesso da criança a um bom laboratório de sono não é tão, ou é menos facilitado que o do adulto, né? São características especiais, habilidades especiais dos técnicos, sensores especiais, regras diferentes para identificação de eventos, critérios de corte diferentes na interpretação do laudo. E quando nós não nos adequamos a essas especificidades da faixa etária infantil, o que nós podemos ter, por exemplo, como resultado, são crianças circulando com laudos, por exemplo, de distúrbios ventilatórios leves, quando, na verdade, são portadoras de condições graves, né? O distúrbio ventilatório na infância é particularmente desafiador, quando envolve crianças com etiologias diversas, né, portadoras de síndromes, por exemplo, mas esse desafio da interpretação da polissonografia infantil vai para além do distúrbio ventilatório, margeia muito a interface sono e epilepsia, por exemplo. Mas, para falar hoje de sono na infância e polissonografia infantil, estamos em excelentes mãos. Temos a doutora Letícia Soster, que é neurologista infantil, médica do Hospital das Clínicas da USP de São Paulo, neurofisiologista, especialista em medicina do sono. Eu tive o prazer de compartilhar com a doutora Letícia outros momentos de educação continuada, congressos, cursos, mesas, livro de métodos diagnósticos. E, Letícia, então, eu te passo a palavra com alegria, a certeza do sucesso garantido na noite de hoje. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigada, Leila, obrigada pela apresentação. E olha a responsabilidade, seguir a doutora Regina numa aula de infantil. Vamos lá. Bom, mas eu não vou me alongar mais, acho que a Leila falou tudo, acho que eu parabenizo também a SBNC, de que eu já fiz parte por muitos anos, mais ativamente, né? Então, eu sei a trabalheira que dá, muitos de nós aqui sabemos disso, então, estão, de fato, de parabéns mesmo, nessa adaptação muito rápida e muito pronta ao que vocês estão conseguindo colocar para o momento e para todo mundo. Obrigada pelo convite, obrigada, Leila, pela apresentação, Juliana, obrigada pelo convite. Eu vou começar, deixa eu compartilhar minha tela, se tiver algum problema, vocês me avisem, por favor. Opa, peraí, compartilhei e descompartilhei. Deixa eu descompartilhar de fato, apresentar novamente. Bom, estão vendo a minha tela? Sim, está tudo ok. Obrigada, Marrone. Então, vamos lá, deixa eu colocar meu tempo aqui. Vou começar, então, falando para vocês do tema que a Juliana me passou, que são os distúrbios de sono na criança, com ênfase nos aspectos polissonográficos. Realmente, a polissonografia na criança ela é extremamente desafiadora, né? Envolve conhecimento não só da polissonografia, mas sim também da eletroencefalografia, então ela é bastante desafiadora, mas como o tema era distúrbios do sono, com essa ênfase no exame, eu não vou falar propriamente da aquisição apenas do exame, e sim de cada patologia e como é a polissonografia naquela situação.
Então, a nossa agenda vai ser relativamente simples. Eu vou citar para vocês os principais distúrbios de sono na criança, quais são as características clínicas desse distúrbio e o que a gente vê na polissonografia nas crianças que apresentam esse distúrbio. Então, quem trabalha com sono já está cansado de ver esse slide, que é o slide de quais são as principais, são as categorias que as patologias de sono são classificadas, né? Esse é o nosso manual de métodos, de diagnósticos em medicina do sono, tá? Em transtornos do sono. E hoje nós vamos falar dos que a gente vê mais na criança e que tenha algo mais significativo na polissonografia. Então, daqui eu acabei tirando o ritmo e os sintomas isolados e os outros, e vou falar um pouquinho de cada um deles. Como vocês veem, são muitos, então vai ser um pouquinho rápido, eu não vou ter tempo de aprofundar em cada um, mas a gente pode fazer isso durante os questionamentos. Começando pela insônia, para seguir a ordem, a gente sabe da elevada prevalência da insônia na população infantil, de 30% a 20% até 3 anos de idade, de 10 a 15 depois dessa idade, e se a gente lembrar que metade dos transtornos mentais vai se iniciar por volta dos 14 anos de idade, a gente vê a elevada importância da gente dar atenção a esse tipo de questão. E lembrando que as alterações do sono muitas vezes são sinais precoces de quadros psiquiátricos e muitos problemas psiquiátricos se iniciam no sono. Essa incidência, infelizmente, vem aumentando ao longo do tempo. Esse é um slide do Bruni que mostra que em 57 trabalhos de incidência de despertares noturnos faziam algo em torno de 17% com 6 meses de idade, e se a gente for progredir até 2007, vocês veem que 26% com 2 anos e meio, até chegar aos 13% com 6 anos, que é uma faixa etária bem diferente dessa aqui com 6 meses. A gente sabe que com 6 meses a criança tem um sono muito polifásico, e por isso ela pode ter muitos despertares, coisa que já não é tão verdade quando a criança tem 6 anos de idade, ou seja, a incidência aumentou muito, a faixa etária das insônias infantis expandiu bastante. E como é classificada a insônia? O que é insônia na realidade? É uma dificuldade de iniciar o sono, manter o sono, que é considerado um problema pelo cuidador, 3 noites por semana por mais de 3 meses, a despeito da condição adequada para adormecer, né? E que geralmente esse problema na infância está na interação incorreta pais-criança durante a transição sono-vigília, e existe também um itemzinho nessa definição que mostra que a dependência de uma outra pessoa para o adormecer também é considerada insônia. Ela tem 3 tipos principais: associação do início do sono, falta de limites ou tipo combinados, quando classificadas quanto à questão comportamental. Do tipo associação do início do sono é aquela criança que só consegue dormir sob uma determinada situação, ou sob o peito da mãe, ou sob a mamadeira, ou sobre um carinho do pai. Então, ela depende sempre daquela situação para conseguir adormecer, né? Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é aquele tipo de falta de limites, que a criança é um pouquinho mais velha, e naquele momento, deitada na cama, ou ao adormecer, ela começa a brigar com a mãe, porque, eu quero isso, mas eu quero mais água, mas eu quero mais não sei o quê, e ela vai colocando cada vez um novo item para não adormecer, porque ela não tem limite e os pais não conseguem estabelecer esse limite nela, né? Não estabelecem durante o dia, não vai estabelecer também durante a noite. Então, isso é sempre uma questão das 24 horas que vai gritar mais alto durante a noite. E o tipo combinado é quando a gente tem uma associação e falta de limites junto. Existem, então, sob o aspecto comportamental, mas existem aspectos orgânicos, a gente não vai entrar em pormenores, mas que tem mecanismos definidos, e é uma vertente muito importante que tem surgido bastante nessa abordagem da insônia infantil, da gente tentar separar os mecanismos histaminérgicos, serotoninérgicos e dopaminérgicos envolvidos no desenvolvimento da insônia. E existem alguns transtornos de sono que são as insônias transitórias, e também tem uma que sempre foi conhecida, que é aquela por tempo insuficiente na cama. Ou seja, os pais colocam a criança na cama às 19, mas de fato a criança só consegue dormir às 10. O que acontece nesse momento? Ela fica acordada. Então a criança fica resistindo em ir para a cama, né?
a mesma coisa no meio da noite ou a mesma coisa no final da manhã. Ou seja, a expectativa de sono dos pais é uma e a realidade do sono que a criança mostra é outra. Então, muitas vezes ela aparece como insônia, não necessariamente sendo, às vezes sim, às vezes não, mas muitas vezes a necessidade de sono da criança naquele período noturno é uma, e os pais gostariam que fosse outra, então isso acaba se traduzindo como talvez uma insônia. E como é que acontece a insônia? Então, no processo de adormecer, nós temos 3 principais mecanismos, sendo bastante reducionista aqui, nós temos processos homeostáticos, processos circadianos e um processo de comportamento que é essa lida da criança, ou do adulto também, isso vale para o adulto, com o estresse ou ansiedade. E isso acontece aqui, ó, no momento do início do sono. Para quem não está familiarizado aqui, é um hipnograma que mostra que estão plotadas as fases do sono e o horário da noite, e esses processos, eles precisam se confluir de uma forma saudável para que eles comecem a acontecer, para que o sono comece a acontecer. Ou seja, eu preciso ter adenosina acumulada suficiente, ou seja, um cansaço acumulado, eu preciso estar no meu momento circadiano adequado de refeição, de temperatura, de liberação de melatonina, né, o quanto de melatonina eu tenho, e o meu comportamento lida com estresse e ansiedade. E se eu não tenho essa relação comportamental, ou se eu tenho alguma questão de higiene do sono que mexa com o meu processo homeostático ou circadiano, o que vai acontecer é que eu acabo dormindo aqui, ou a criança acaba dormindo aqui, vencida pelo cansaço, muitas vezes, não porque está circadianamente adequada ou comportamentalmente adequada, mas ela acaba acordando várias vezes durante a noite. E se ela acorda várias vezes durante a noite, aquilo que é necessário para ela voltar a dormir, ela já compensou o cansaço, não consegue voltar a dormir pelo cansaço. Ela não está com aquele favorecimento circadiano, às vezes porque já está, olha, no final da manhã. E o comportamento lida com estresse, ela não sabe relaxar e acalmar a mente para adormecer. Então, ela não consegue voltar a dormir. Então, daqui a gente pega os primeiros aspectos polissonográficos que a gente pode ver numa criança com insônia. Então, um aumento da latência de sono, porque eu resisti em ir para a cama, demorei em ir para a cama, adormecer quando fui para a cama, então essa latência de sono está aumentada, tá? Uma outra coisa também que acontece é o aumento do número de despertares, né? Então, eu posso despertar mais vezes, porque o meu adormecer não foi tranquilo, então o meu meio da noite não vai ser tranquilo. A latência de sono, o tempo que a criança leva para adormecer, é diretamente relacionado à quantidade de despertares que a criança tem no meio da noite. Então, quanto mais agitado, mais demorado for esse início do sono, maior é o número de despertares. Então, nós temos aumento do número de despertares. E o aumento do ASO, que é aquele tempo de vigília após o início do sono, que a criança pode ficar aqui mais tempo acordado no meio da noite. Porém, polissonografia não é indicada no diagnóstico da insônia, tá? Diagnóstico da insônia é clínico, então é uma história clínica bem estruturada, uma história onde se avalia a necessidade de sono, se avalia todos os processos que podem estar confluindo para aquele quadro homeostático, circadianos e principalmente comportamentais, se existem processos orgânicos, se existem alergias, atopias, intolerância à proteína do leite de vaca, todo esse corolário de apneia obstrutiva do sono, de doenças que possam confluir com fragmentação do sono, precisam ser investigados para a gente fechar um quadro comportamental. Investigados ou abordados em história clínica para a gente fechar um quadro comportamental. E não é necessário o exame de polissonografia. Mas, quando se faz, esses são os principais achados. Com um cuidado que eu coloquei até em quadro vermelho, que eu preciso que fique muito claro. A criança, ela tem um sono polifásico, o que significa que ela cicla mais vezes, por ciclos mais curtos, e, consequentemente, ela tem mais chances de acordar. Então, a gente tem que considerar a faixa etária. Então, não é toda criança que vai ter um período principal de sono super consolidado à noite, tá? Então, feitas essas ressalvas, esses são os principais achados polissonográficos na criança com insônia, mas não é indicado na insônia, tá? Só para ficar claro. Bom, então, na arquitetura do sono, numa criança, normalmente, a gente tem maior percentual de N1, menor quantidade de despertares e maior quantidade de REM. Isso numa criança normal.
Então, normal que eu digo, normoreativa, que não tenha insônia. Então, a criança que tem insônia vai ter isso aqui alterado, tá? Bom, vamos entrar nos distúrbios respiratórios do sono. A apneia do sono, tá? Eu não vou entrar aqui diretamente nas hipoventilações, apesar de falar indiretamente, eu vou me ater à apneia do sono, que ela é a mais prevalente. Então, 10% das crianças habitualmente roncam, uma em cada 20 crianças tem apneia obstrutiva do sono, isso são dados americanos, tá? Eu sempre leio esse dado com muita ressalva, porque eles são feitos com um N muito pequeno, tá? Então, ronco e transtornos do sono podem levar a sequelas diurnas. A apneia é mais prevalente em minorias e famílias de baixa renda, tem pico de 2 aos 8 anos, incidência igual entre os sexos, e o pico se relaciona diretamente ao aumento do tecido linfóide na via aérea superior. Fatores familiares são importantes, e a obesidade é um fator de risco menor do que é um fator de risco para os adultos, né? Porque o mecanismo de apneia na criança é um mecanismo muito diferente do mecanismo de apneia no adulto. Na criança, no adulto, nós temos uma via aérea superior altamente colapsável pela musculatura e colágeno, e na criança a gente não tem uma via aérea tão colapsável, a gente ainda tem uma musculatura e colágeno mais firmes. Então, o que é o mecanismo principal da insônia são elementos obstruindo o caminho, sejam elementos ósseos, então estruturas ósseas que diminuem o calibre da via aérea superior, sejam estruturas, partes moles, como amígdala, adenoide, cornetos aumentados, às vezes até desvio de septo. Então, a obesidade, que ela, junto com um tônus menor, ela cobra um efeito maior, a deposição de gordura também no adulto, ela não é tão verdade para a criança, mas a obesidade está crescendo muito, muito mais em incidência na faixa etária pediátrica, nós estamos começando a ver que algumas crianças estão, sim, tendo apneia pela obesidade. Porém, ela tem um risco muito menor a obesidade de determinar a apneia do que no adulto. No adolescente, essa equação começa a se inverter. Os fatores de risco, principalmente hipertrofia adenotonsilar, as condições comórbidas, craniofaciais, genéticas, neuromusculares, principalmente obesidade e refluxo gastroesofágico. E na criança, nós temos uma gama vasta de condições que podem levar à apneia obstrutiva de sono. Da síndrome de Down, que seja tanto por aumento de amígdala, adenoide, hipoplasia do terço médio da face, macroglossia, principalmente a base da língua é bem grande, em muitas das crianças com síndrome de Down, e muitas vezes a hipotonia. Obesidade, Prader-Willi, acondroplasia, Pierre-Robin, e todas essas questões que vocês estão vendo aqui. E assim, abordagem diagnóstica, para ser mais direto, nós temos questionários que podem levantar essa suspeita, o PSQ, que já tem tradução para o português, o SDSC, que não é próprio de distúrbios respiratórios, mas ele tem um capítulo de distúrbios respiratórios ali dentro também, e a polissonografia. Os desafios da polissonografia são que a polissonografia, ela é padrão ouro, com alta sensibilidade e baixa especificidade, mas ela é pouquíssimo, eu não digo nem pouco, como a Leila falou, pouquíssimo disponível, é raríssimo conseguir uma polissonografia infantil no nosso país, e a melhora dos sintomas nem sempre se correlaciona diretamente à melhora do índice de apneia e hipopneia. E quando é que nós vamos avaliar como uma criança polissonografia, ou não vamos avaliar como um adulto? A partir de que faixa etária? Então, esses critérios que eu vou falar, a gente pode usar a partir dos 2 meses de idade para os eventos respiratórios. E até 18 anos. Em serviços especializados, você pode optá-lo para utilizar entre 13 e 18 anos, então fica muito nessa dúvida se o ponto de corte são 13 anos, se o ponto de corte são 18 anos. A grande maioria dos profissionais do sono que trabalham com criança utilizam esse ponto de corte, eu me incluo aí, com 18 anos de idade, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando de eventos respiratórios, e o evento respiratório mais comum no adulto é a apneia obstrutiva do sono, a gente está falando de alta chance de colabamento da via aérea superior, de colapsabilidade de via aérea superior, coisa que a criança e o adolescente, a despeito de ser grande e ter um peso elevado, ele não é tão colapsável, então é um mecanismo diferente do mecanismo do adulto. E essa é a justificativa que a gente tem para acabar usando até 18 anos de idade. Mas o manual dá esses 2 pontos de corte. E como é que nós vamos classificar as apneias, hipopneias e etc.?
Todos os eventos respiratórios, o equivalente a 10 segundos no adulto, na criança serão 2 ciclos ventilatórios. Então, a gente vai ter que medir num período de sono estável ou em vários períodos de sono e fazer uma média, quanto vale 2 ciclos respiratórios para aquela criança que nós estamos avaliando, que nós estamos fazendo o laudo. Então, 2 ciclos respiratórios vai dar 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, esse vai ser o nosso ponto, e é nesse que a gente vai usar para o restante do exame, tá? Então, são 2 ciclos respiratórios e a nossa média, isso vai valer para as apneias obstrutivas, isso vai valer para as hipopneias, isso vai valer para as apneias mistas, tá? Então, esses 3 eventos, a única diferença para o estagiamento do adulto vai ser a duração do evento, tá? Existe uma particularidade na apneia mista, que a apneia mista, ela não precisa necessariamente começar com uma central e terminar com uma obstrutiva, ela pode começar com uma obstrutiva e terminar com uma central, tanto faz quem vem primeiro. O que tem de diferente é que nós sabemos que o controle ventilatório, controle da ventilação, voluntário da ventilação durante o sono é perdido, e nós dependemos muito do controle involuntário. Esse controle involuntário da ventilação, ele tem um desenvolvimento neural mais lento do que é o que a gente gostaria. Então, as crianças fazem mais apneias centrais, tá? Então, as crianças, principalmente os recém-nascidos, eles fazem mais apneias centrais. E o que vai acontecer? Quando a gente tiver a apneia central, nós vamos ter que ter um critério um pouco mais maleável, porque isso faz parte do desenvolvimento neural. Então, nós temos que ter um critério um pouco mais maleável para dizer se aquela apneia central tem um impacto clínico ou não tem impacto clínico. E quando vai ter impacto clínico, que é quando nós vamos marcar. Vai ter impacto clínico quando ela tiver mais do que 20 segundos de duração. E por que 20 segundos de duração? Porque se em 20 segundos de uma apneia central a criança não acordou, tem algum problema nesse mecanismo de despertar, né? Aquilo não ativou nada no corpo dela para se defender de uma apneia de 20 segundos, aquilo ali indica risco. Então, mais de 20 segundos, independente se tem ou não tem um evento terminal. Ou usamos o mesmo critério, 2 ciclos ventilatórios, que tenha um microdespertar ou uma queda de saturação exatamente igual a dos adultos, ou, se for em lactentes, está aqui o asterisco dos lactentes, bradicardia, tá? Então, essa é a diferença do critério do adulto para a criança. Bom, e para isso, para a criança tem mais uma particularidade, que toda criança é obrigatório o uso de capnografia. Então, essa é mais uma diferença na polissonografia infantil, que a gente não faz de rotina na polissonografia adulta. Então, nós temos 2 formas de fazer a medida de CO2. Nós podemos fazer a medida de CO2 exalado, nós podemos fazer a medida de CO2 transcutâneo. Qual aqui, vocês podem ver, desculpa a foto, porque a fotógrafo fui eu mesma, então está muito mal fotografado, mas é uma cânula de dupla via. Então, é uma cânula que uma via entra na cânula de pressão nasal, tá? E a outra via, vocês veem que tem um filtro aqui, aquele filtro descartável que vem em algumas cânulas, né? Essa daqui entra no capnógrafo. E tem que ter também um outro filtro de umidade, aquele filtro de Nephron aqui na ponta, tá? Recomendo que utilize mais um filtro, porque senão, dá 2 horas de exame, ele umidifica e o CO2 é extremamente sensível. Então, aqui você pode fazer a medida do CO2 exalado, ou do CO2 transcutâneo. Opa, desculpa. Então, aqui a medida do CO2 transcutâneo, aqui é um desses mais modernos, mais novos, que tem essa interface siliconada, só que tem um detalhe, o transcutâneo precisa ser aplicado, para ele ser efetivo, para ele ter uma medida efetiva dessa troca de oxigênio e CO2 que a gente vai ter nessa colocação, aqui é um eletrodo colocado sobre a pele, nós temos que ter 42 graus Celsius, pelo menos. Um pouco menos ainda pega, mas já começa a perder sensibilidade. Só que 42 graus queima, né? Então, por conta disso, existem umas interfaces, não sei se vocês conseguem ver, como este adesivo, e tem um copinho, em cima desse copinho é colocado um gel. E aí, esse sensor é acoplado nesse copinho, encaixado no copinho, e precisa ser trocado de posição a cada X tempo, de acordo com o fabricante que vocês comprarem o capnógrafo transcutâneo. A questão é que precisa ficar fazendo trocas constantes, mas ele tem a grande vantagem de não depender deste padrão respiratório,
dessa modificação da criança arrancar a cânula, e em casos de algumas titulações, quando você quiser colocar, vale, por exemplo, para titulação de paciente neuromuscular adulto também, ou casos de esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, quando você quer titular um BIPAP, você pode colocar um transcutâneo, obviamente vai ser muito mais sensível do que você colocar na máscara que acaba lavando, né? Então, a questão é que você precisa, esse daqui tem essa grande vantagem, mas tem a desvantagem da temperatura, a desvantagem do preço, de a gente ter apenas um muito antigo com a Anvisa no Brasil, que fale com alguns polígrafos, muitos outros não falam com alguns polígrafos, né, e tem uma taxa de amostragem diferente. E a curva de CO2, para quem não está familiarizado, nós temos que ter uma curva nesse formato chapéuzinho. Então, é a linha de base inspiratória, o upstroke expiratório, o platô expiratório e o downstroke inspiratório, né? Então, ela tem que ter esse platô. E ele é baseado num intervalo. O CO2 não se baseia em valores absolutos, diferente da saturação, como a gente pega, por exemplo, uma saturação mínima. CO2 baseia-se em um range, né? Então, é uma amplitude. Por isso que quando a gente vai fazer a medida de CO2, a gente vai laudar na polissonografia, a gente lauda em percentual do tempo total de sono, e não em valores absolutos. Às vezes a gente coloca um valor absoluto para a pessoa só saber, olha, chegou nesse topo, não passou daqui, não passando daqui, tá normal. Mas, num geral, a gente faz o laudo em tabelas de percentual, tá? E qual é melhor, fora essas questões metodológicas, qual é melhor? Transcutâneo ou exalado? Tanto faz. Os resultados são muito próximos. O que habitualmente se usa? Como se sabe que criança arranca e etc., na prática, eu uso exalado pela falta de ter um bom transcutâneo com a Anvisa no Brasil. Mas fora do Brasil, se usa o transcutâneo, o exalado, faz a calibração de um pelo outro, porque se a gente perde o exalado no meio da noite, a gente consegue algumas com o transcutâneo. Ou, se está indo bem, a gente consegue tirar o transcutâneo e não precisa ficar passando, trocando de posição várias vezes à noite, que potencialmente acorda a criança. Então, como é que a gente vai classificar a hipoventilação? Que eu falei para vocês que era um range, né? Era uma faixa. Então, CO2 acima de 50 milímetros de mercúrio por mais de 25% do tempo total de sono significa hipoventilação, tá? Isso na criança. Ainda entrando na apneia obstrutiva do sono, a gente sabe que a apneia obstrutiva do sono na criança é um mundo, eu não vou entrar com detalhes nisso, eu queria só trazer para vocês a fenotipagem na criança. Então, a gente tem 3 tipos diferentes, tipo 1, 2, 3, uma com fatores muito mais anatômicos, outros um pouco mais relacionados à obesidade, e o outro relacionado à colapsabilidade da via aérea superior, que é mais raro, né? Mas são nos casos de hipotonia. Todos eles levam a apneia. Mas todos eles têm em comum essa característica clínica, que é essa boquinha aberta. Então, essa boquinha aberta, essa respiração bucal, mostra para a gente que a gente tem mais uma questão metodológica no nosso caminho na polissonografia infantil, que são os sensores que a gente usa para fazer a avaliação da respiração da criança. Nós avaliamos habitualmente sensores com essas duas entradinhas nasais, né? E no máximo um oral. A gente não avalia separadamente a respiração oral, tá? Esse aqui é um sensor, aqui é um termistor acoplado, aqui em cima é a linha de pressão, CO2 e o outro um termistor acoplado, ou seja, seria todos em um. A gente conseguiria cânula, termistor e CO2 numa entrada só, tá? E aí a gente teria essas medidas em separado, né? O ideal seria que a gente conseguisse quantificar a respiração oral em separado, porque muitas vezes nós estamos medindo o nariz para medir uma pressão de saída de ar, mas essa pressão está desviada pela boca. O que está adiantando minha medida de pressão no nariz, né? Ela está subdiagnosticando, ela está subavaliando o que a gente consegue ver, né? O valor, de fato, que está acontecendo com a criança, porque é muito comum a respiração oral como desvio da respiração nasal. Então, essa quantificação da respiração oral em separado é muito importante, principalmente para a instalação de terapias, depois da cirurgia, de terapias miofuncionais ou terapias que consigam fechar a boca, né? E a gente sabe que até o máximo já é grave se a gente tem mais do que 10% do tempo total de sono com respiração oral.
Ou seja, tem vários itens e periféricos na polissonografia que nem sempre são tão bem adaptados à criança, e a gente tem que ter esse cuidado quando a gente faz a interpretação da polissonografia infantil, ou seja, quantificar ou pelo menos relatar no laudo que a criança tem uma respiração oral é extremamente importante. E uma outra questão, como vocês podem ver, que muitas vezes todos os itens que nós temos na polissonografia não traduzem o que a gente está vendo na clínica. Talvez existem outros itens que a gente precise colocar nessas crianças que a polissonografia do adulto não cobre, por exemplo, o quadro da criança. Esse é um trabalho que a gente fez, mostrou a alteração do tônus simpático em crianças que roncam, né, apenas com ronco. Nesse caso, óbvio, a gente tinha também pressão esofágica, mas foi um trabalho que mostrou, putz, talvez tenha algo a mais. Então, será que essas crianças não precisam de uma avaliação de microestrutura de uma forma mais sistemática, da variabilidade de frequência cardíaca, do tempo do trânsito de pulso? Eu não sei, mas que a polissonografia, ou separar essa quantificação da respiração oral, mas que a polissonografia no padrão adulto não se aplica tão bem à criança, tem que ser bastante adaptada, isso é verdade. E o que a gente tem de resultados para tentar somar nisso tudo, a gente tem o índice de eventos obstrutivos, então aqui está o índice leve, moderada, grave. Entre 1 e 2, a gente sempre fica um pouquinho ali, será que sim, será que não? Mas geralmente ela é mais para a resistência da via aérea superior. Aqui são os nadires de saturação. Aqui o que a gente tem é o CO2 exalado em percentual, tá? Então, a gente vai tendo essas hipoventilações obstrutivas também com a piora do quadro de apneia, e a gente tem o índice de microdespertares respiratórios, tá? Então, tentando somar tudo isso para fechar o quadro da criança, porque o IH isoladamente, ele não determina a gravidade, tá? A gente tem que fazer toda essa avaliação conjunta para fechar a gravidade polissonográfica da apneia obstrutiva do sono na criança. Saindo da apneia, entrando um pouquinho nas hipersonias, eu não vou me alongar em cada uma delas, eu vou falar um pouquinho, nós temos várias, né, narco tipo 1 e 2, hipersonia idiopática do sistema nervoso, síndrome de Klein-Levin, não vou tomar muito tempo de vocês com isso, queria falar um pouquinho da narcolepsia, que é onde a polissonografia vai ajudar mais, porque afastando, bem afastado narcolepsia, você vai conseguir desenhar as outras hipersonias, né, as outras vão ser de exclusão da narco, então eu resolvi focar no que a gente tem de narcolepsia. Então, a narcolepsia é uma questão clínica que tem sintomas diurnos e sintomas noturnos. Diurnos, sonolência excessiva, ataques de sono, cataplexia, comportamentos automáticos, alucinações hipnopômpicas e hipnopômpicas pediúricas. Quais são as questões? São intrusões de sono REM durante a vigília, tá? Ou durante outros momentos de sono, você dorme e acaba entrando muito sono REM. Noturno é um sono fragmentado, a despeito dessa sonolência diurna, alucinações hipnagógicas, paralisia do sono, parassônias do não REM, e parassônias REM também podem se associar ao quadro de narcolepsia. Então, qual é o exame que a gente faz? A gente faz o teste de múltiplas latências do sono. São 5 registros na noite seguinte da polissonografia, que é o padrão ouro, então a gente dá 5 oportunidades da pessoa dormir, tá? Nessas 5 oportunidades, se ela fizer sono REM mais de 2, a gente tem uma forte suspeita de que ela tenha narcolepsia. A gente tem um diagnóstico polissonográfico de que ela tem uma narcolepsia. Mas isso precisa ser contextualizado nos dias que aquela pessoa está, na semana, na privação de sono daquela pessoa. Mas, sempre o mais, quando se trata de criança, né? A gente, obviamente, é indicado para quando a gente precisa quantificar objetivamente o grau de sonolência, vai medir a tendência fisiológica do paciente para pegar no sono, é sensível ao sono da noite anterior, até a semana anterior, mas ela não tem dados estruturados para menores de 8 anos de idade. A mesma história que nós falamos lá no começo, quando a gente falou da insônia infantil, do sono polifásico, nessa idade o sono também é polifásico. Então, até 8 anos, a gente não tem dados. As crianças podem ter uma latência de REM mais encurtada simplesmente porque é o sono dela daquele momento. Ela tira soneca à tarde. É natural dela. Então, não tem como eu dizer que aquelas latências encurtadas de REM são, de fato, uma narcolepsia ou se são parte do ciclo fisiológico da criança. Então, até 8 anos de idade, nós não temos dado estruturado para testes de múltiplas latências do sono na criança. O que nos faz levar
do que nos leva a uma busca muito grande por outros marcadores neurofisiológicos para narcolepsia na criança. Afinal, a narcolepsia do adulto, ela era da criança que não foi diagnosticada. E a criança tem um impacto do não diagnóstico, um impacto social, um impacto pessoal do não diagnóstico da narcolepsia muito grande. Então, não justifica a gente esperar tanto tempo para fazer um diagnóstico de narcolepsia na infância. Né? Então, na busca desses marcadores neurofisiológicos, nós temos 3 novos bons candidatos aparecendo no meio científico. A gente sabe que a fragmentação do sono noturno é uma queixa comum em crianças e adultos que têm narcolepsia, cerca de 50% a 90%. E esses pacientes queixam muitos despertares noturnos. Então, isso provavelmente tem uma forte associação entre a perda de hipocretina que acontece como parte da fisiologia da narcolepsia e essa instabilidade de sono, ela acaba dando uma instabilidade de sono-vigília. Mas a gente precisava quantificar essa fragmentação do sono noturno, e quantificar e comparar com outras hipersônias, e comparar com as pessoas normais, para ver se isso, de fato, daí sai algum número que possa me ajudar no screening clínico, né? E, de fato, isso foi feito. Isso começou a ser feito mais ou menos em 2015, ganhou mais robustez de 2018 para cá, 17, 18, que tiveram outros grupos, não só esse grupo que foi um dos primeiros na China, mas tem um grupo na Itália e outro grupo em Boston, fazendo isso também de forma conjunta, que são essas transições de sono antes do início do sono REM, tá? No teste de latência e na polissonografia noturna. Então, eles dividiram entre sonos N2, N3 e vigília N1. Então, eles quantificaram quantas vezes as pessoas com narcolepsia, as pessoas tipo 1, né, que é o nosso diagnóstico muito fácil, é o padrão ouro de comparação, porque a gente pode dosar a hipocretina, então, a tipo 1, a tipo 2, que é a mais difícil de diagnosticar, porque a gente não tem achado de hipocretina baixa, ou não tem cataplexia, é o quadro que faltam coisas, é a narco tipo 2, ou parentes, né, desses narcolépticos, e pessoas que são apenas controles normais. Então, estágios não N2, N3, que sejam vigília ou N1, daí para REM direto. Então, o narcoléptico tipo 1 e tipo 2 fazem muito N1 para REM e vigília para REM, né? Diferente das comparações de tanto parentes quanto controles normais, tá? O que é diferente de fazer estágio N2, N3 para REM. O que seria mais fisiológico, que seria que a gente entrasse em N2, né, N1, N2, que o REM fosse permeado para o N2, principalmente aquele 2 rico em fusos, né, que é o N2 mais estável, que iria para o REM, o que não acontece nas pessoas narcolépticas. Então, essa quantificação está ganhando força, é um dos itens. Um dos biomarcadores seguindo polissonográficos, né, para narcolepsia. O outro é a ausência de atonia do sono REM no sono noturno, tá? Então, a quantificação da perda de atonia durante o sono REM na polissonografia noturna, não no teste de latência, tá? Porque lembrando que muitas vezes a gente não consegue fazer a latência porque essa criança é muito pequena, tá? E realmente as pessoas com narcolepsia tipo 2 e tipo 1 tiveram muito mais perda de atonia no REM do que as hipersonias idiopáticas e do que os controles. Lembrando que até 1% de perda de atonia em REM é normal na criança. A gente está falando de valores acima de 8%, colocando um cutoff de pelo menos 8%, ganhando uma sensibilidade de 52%, especificidade de 97%, tá? Um valor preditivo positivo de 90%. Resumindo esses biomarcadores na polissonografia da narcolepsia, aplicáveis principalmente para as crianças, então, a latência do sono REM noturno, isso já é mais conhecido, já são trabalhos mais antigos que mostram que menor ou igual que 15 minutos de latência para o início do sono tem uma sensibilidade de 47%, especificidade de 97%, a perda de atonia no REM em mais do que em 8 ou mais por cento das épocas de REM, uma sensibilidade de 53, especificidade de 96, e aquelas transições que eu falei para vocês, de vigília N1 para REM, seguindo para pelo menos 2 épocas de REM, uma sensibilidade baixa de 17%, mas especificidade bem alta de 100%. Então, são os novos marcadores que estão se colocando aí como forma de ajudar no diagnóstico da narcolepsia na infância. Passando para as parassonias. Parassonia é um comportamento físico
que é indesejável durante o sono. Então, a parassonia são transtornos do sono ou da vigília, do sono para vigília, né, ou da vigília para o sono, envolve despertares com comportamentos motores ou sensitivos anormais, restritos ou não à cama e potencialmente perigosos. E aqui eu quero que vocês gravem, isso é um overlapping de estados, ou seja, é uma sobreposição de estados. Então, nós temos comportamentos de vigília, né, enquanto o sono não REM, ou de vigília enquanto o sono não REM. Como a gente vai falar da infância, a gente vai falar dos não REMs, né, despertar confusional, terror noturno e sonambulismo. Tá aqui as parassonias, então, tem as não REM, REM, miscelâneas, nós vamos nos ater a algumas das parassonias do sono não REM, que tem como base comum fatores genéticos, histórias familiares, alguns fatores precipitantes, que são privação de sono, febre, infecção, uso de alguns medicamentos, principalmente hipnóticos, desordens respiratórias do sono, movimentos periódicos de pernas. Despertar confusional é o mais comum, mais leve de todos. A gente não tem uma incidência muito correta, pode ser essa incidência que está na literatura, pode ser muito maior, porque isso não é uma queixa que leva ninguém a procurar o médico, às vezes acaba sendo um achado de exame, dificilmente ele precisa ser muito frequente para ser relatado como um problema. Em crianças com transtorno do desenvolvimento neurológico, sim, ele é mais comum, mas não faz uma prevalência muito grande. Então, a gente estima essa prevalência. É aquele breve despertar confuso, comportamentos pobres, e a pessoa volta rapidamente a dormir. Infelizmente, eu não trouxe vídeo, porque são vídeos de pacientes que eu tenho, então eu não pude trazer o vídeo de cada um deles, tá? O sonambulismo, a partir de N3, principalmente na primeira metade da noite, que é onde nós temos a maior densidade de sono 3, onde nós temos a principal compensação energética, né, do sono. Então, o N3 é mais denso na primeira metade da noite, então o sonambulismo e todas essas parassonias que a gente está falando acontecem mais na primeira metade da noite. Então, é deambulação durante o sono, usualmente o paciente está calmo, podem ter comportamentos complexos, como comer, cozinhar, limpar a casa, fechar a porta, dirigir, termina espontaneamente, eles não se lembram no dia seguinte, a prevalência está muito semelhante àquela do despertar confusional, eu acredito que é muito mais despertar confusional, mas é da literatura, e tem fatores genéticos que aumentam o risco em pelo menos 10% relacionados ao DQB1. Terror noturno, ele acaba sendo um pouco mais assustador para os pais, até do que o sonambulismo, porque geralmente o sonambulismo tem um pai, uma mãe, alguém tinha o quadro, mas o terror noturno, ele é de crianças pequenas, principalmente das crianças menores, ele pode chegar até a faixa etária dos adultos, mas a criança tem um despertar súbito, agitado, com ansiedade, um choro incontrolável, aterrorizado. Os pais notam que a criança não está dormindo, não está acordada, né? Tem uma verbalização bastante incoerente, uma alterada percepção do ambiente. E tem duração de 30 segundos a 5 minutos, o que nos ajuda a fazer muito diagnóstico diferencial de algumas crises compulsivas. E as crianças não se lembram disso. E, bom, vamos à polissonografia das parassonias não REM. O primeiro de todos os itens é que nós temos uma alteração na ciclagem dessa parassonia. Então, como é que é essa alteração na ciclagem? No indivíduo saudável, dificilmente nós fazemos, o indivíduo saudável faz um despertar a partir do sono de ondas lentas, né? Ele acaba superficializando mais lentamente e continua sua ciclagem. Nas pessoas com transtorno de despertar, eles fazem muito essa mudança abrupta de N3 para vigília, N3 para vigília, N3 para vigília, mais uma vez, mais uma, mais uma, mais uma. Então, isso já é uma característica, não é patognomônico, mas já é uma característica que você pode ver na polissonografia, mais do que 3 despertares abruptos de sono N3, um indicativo de que possa ter uma parassonia. E esse estudo é extremamente interessante, porque é um estudo que mostra monitorização invasiva dessas crianças, né, da córtex motor suplementar, córtex cingulado, amígdala, hipocampo e lobo frontal. Então, aqui, a criança está no sono de ondas lentas, e aqui é o comportamento eletroencefalográfico no sono de ondas lentas. Durante um episódio de despertar confusional, vocês notem que ela continua com um traçado eletroencefalográfico muito semelhante no lobo frontal, mas ele está muito mais rápido no giro cingulado, no córtex cingulado e na amígdala, né? Enquanto essa área motora suplementar também ela começa a ter
aqui uma atividade um pouquinho mais rápida. Eu vou mostrar melhor para vocês nessa figura, que eu acho que ela está mais bonitinha, mais fácil de entender, mais didática. O que acontece na parassonia do sono não REM, né, e aqui é uma monitorização invasiva, ou seja, todo aquele problema que a gente tem no laboratório de, a pessoa se mexeu muito e teve muito artefato de movimentação, não consigo avaliar direito a atividade eletrocerebral que está subjacente ao evento, aqui eles conseguiram avaliar. Então, só separando para vocês, aqui é o sono de ondas lentas, aqui é o episódio da parassonia e aqui é a vigília, em cada uma dessas regiões monitorizadas. Então, aqui a gente está falando do córtex motor, área frontoparietal de associação, córtex límbico e amígdala, tá? E o hipocampo. Então, no sono de ondas lentas, vocês estão vendo que todos estão em delta e um pouquinho mais rápido, mas cá estamos, né? Em delta, em sono de ondas lentas. O episódio de parassonia, quando ele começa os comportamentos mais complexos motores, o córtex motor, ele começa a fazer uma atividade semelhante à vigília. E o córtex límbico e a amígdala também, mais semelhante à vigília. Enquanto o córtex frontoparietal continua alentecido, como se estivesse ainda em sono, e o hipocampo também continua alentecido, como se estivesse em sono. Ou seja, comprova que a gente está diante de estágios dissociados. Eu costumo explicar de uma maneira muito simplista que a região frontal continua dormindo, então eu não tenho crítica do que está acontecendo, por isso que a gente... Doutora Leila. Letícia, doutor... está desativado o teu microfone. Não, só clica ali na tela. Tá ali, é que nós não podemos ativar. Se tu clicar um pouquinho na tua tela mesmo... Né, que já tem transtorno psiquiátrico. E aqui em vermelho, a gente tem a trajetória das pessoas que têm problema com transtornos psiquiátricos. Voltou. Alguém está passando meu som aí. Peraí. Ai, gente, desculpa. Cliquei onde não devia. Uma janela. Volta um slide, talvez, para a gente poder... Eu acho que voltar. 2, né, Marrone? Peraí. Deixa eu ativar de novo o PowerPoint aqui. Deixa eu ir aí. Ah, o que eu fiz para desativar esse negócio, hein? Pode ser tu, pode ser qualquer pessoa, às vezes passa sem querer, que a gente pode desativar. Eu não te desativei. Juro que não te desativei. Olha lá, Marrone. Passou 5 horas. Voltou? Ó, tá chegando. Tá voltando. Deixa eu voltar a tela aqui. Vocês viram? A partir daí eu acho que é bom. Vamos ver. Começo aqui de novo ou pode passar? Puxa, não, isso aí tu já falou, a grande maioria. Alguém que entende mais de sono me ajuda aí. Letícia, já falou desse bem. Acabou? Tá, posso passar. Tá bom. Sim. Obrigada, Leila. Bom, então, assim, de uma forma um pouquinho mais simplista, o hipnograma dos transtornos, das desordens do despertar, vão acontecer principalmente nessa primeira metade da noite, que são esses em verde, que são esses em azul, tá? Os transtornos do despertar. Aquelas questões que são relacionadas à transição do sono, a gente vai falar mais para frente, que são transtornos do movimento relacionados ao sono, são esses em verde, e as parassonias do sono REM vão acontecer nos momentos de sono REM. Então, para deixar uma dica, né, para quem não trabalha especificamente com sono, perguntar o momento do sono, a hora do sono que acontece o evento, te ajuda bastante a categorizar o evento que está diante de você naquela consulta. Falando só um pouquinho da enurese noturna, que é também uma parassonia, né, ela é bastante incidente, ela é de 3% a 19%, considerando que a gente só fala de enurese noturna em crianças a partir de 5 anos de idade, em pelo menos 2 noites no mês, ela pode ser monossintomática, não monossintomática, ou seja, quando a enurese é um único sintoma ou quando tem outros sintomas, e primária ou secundária, dependendo, não se ela é secundária a outro problema, e sim se ela já controlou alguma vez na vida, e nunca controlou na vida. E aí, o que eu queria chamar a atenção é de um trabalho que a gente fez, a gente tem uma coorte grande de crianças com enurese, e nós fizemos um estudo multidisciplinar, e nós
afastamos criança com apneia na história clínica. Tá? Então, não tinha criança nem com clínica de apneia, nem no questionário visto, no questionário específico de sono geral, não era específico de respiratório. E quando nós fizemos polissonografia das 87 crianças, nós pegamos 44,7% das crianças com apneia obstrutiva do sono. Ou seja, muitas vezes a gente pega uma enurese noturna, que é também uma parassonia, não investigue, a gente está diante de uma apneia obstrutiva do sono, que não está tratada e não está com uma clínica muito clara, tá? Nós fizemos também um estudo de microestrutura do sono nessas crianças e vimos que, de fato, a polissonografia dela, a macroestrutura está normal, mas a micro não está. Elas têm uma questão de modificação, principalmente do A2, que é aquele subtipo da microestrutura do sono, do CAP, que modula se eu acordo ou se eu durmo, ou seja, eu tenho um mecanismo nessas crianças de tudo ou nada, ou eu acordo completamente, ou eu durmo completamente e não acordo, tá? Por isso que ela acabou entrando no capítulo de transtornos do despertar. Bom, vamos entrar um pouquinho nos distúrbios do movimento, juro que a gente está no final, gente. São vários, né, SPI, transtornos de movimentos periódicos, cãibras, bruxismo, transtorno rítmico. Eu vou falar de alguns para vocês, mas principalmente dos transtornos rítmicos, que são os mais comuns na infância, né? São comportamentos repetitivos, estereotipados e rítmicos que envolvem grandes grupos musculares. Então, são movimentos predominantemente relacionados ao sono, tá? E eles resultam em queixa significativa, que tem uma interface com o sono normal e interferência no funcionamento diurno, e a criança pode se machucar. Infelizmente, é mais uma das situações que o vídeo faria muita diferença, então a polissonografia não faz tanta, a não ser que você suspeite de um evento epilético e vá fazer para separar, mas aí eu recomendaria que se fizesse um vídeo EEG e não uma polissonografia, a não ser que você pense numa questão respiratória ou alguma outra coisa que não o diagnóstico diferencial com evento epilético, tá? Mas o comportamento do evento pode fazer muita diferença para você, facilita bastante. Ele pode ser o body rocking, body rolling, headbanging, desculpa por estar em inglês, não temos uma tradução oficial para o português, tá? Podem ser sons articulares ou pode ser combinados entre vários desses eventos, tá? Então, é a criança bater a cabeça, rolar o corpo, né? Ou bater o corpo. E ele tem um efeito relaxante de estímulo vestibular, então a criança acaba ficando um pouquinho zonza e conseguindo dormir, né? Está muito relacionado a estresse ambiental e falta de estímulo ambiental, pode estar associada à apneia obstrutiva do sono, pernas inquietas ou narcolepsia, e 5% eles vão até a idade adulta, tá? Com relação à SPI, o diagnóstico é semelhante ao do adulto, né, que é uma questão sensório-motora, com urgência em movimentar os membros, a piora com a inatividade ou com o descanso, com o fato de parar, aparece mais à noite, e se você se movimentar, você melhora. Então, esses são os sintomas cardinais da síndrome das pernas inquietas. Não é necessário polissonografia para o diagnóstico de SPI, tá? E na criança, é muito difícil que a criança chegue para a gente queixando de SPI. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer perguntas muito ativas, assim é como esses desenhos não são de pacientes meus, são do consenso, do artigo que se tornou o consenso de SPI infantil, que como as crianças traduziam suas pernas ao longo da noite. No adulto, existe um corolário de palavras diferentes que o adulto usa, mas nesse caso, na criança, a gente pode pedir para desenhar que, no geral, eles desenham e traduzem muito bem o que eles estão sentindo nas pernas. E apesar da polissonografia não ser necessária, a gente sabe que, caso tenha polissonografia, o achado polissonográfico é essa fragmentação do início do sono. A criança quer dormir, mas não consegue, quer, mas não consegue. E vai, então você vai aumentando muito a latência de sono, às vezes isso aqui vira tudo uma grande vigília até a pessoa conseguir pegar no sono. E a classificação do movimento de pernas é exatamente igual à classificação do adulto. Aumento de 8 microvolts na linha de base, no eletromiograma das pernas, com a duração de meio 10 segundos. O critério de interpretação é semelhante. O que é diferente são os valores de normalidade. Como criança se mexe muito à noite, mas já existem vários estudos automáticos e manuais com relação a isso, essas mexidas são muito aleatórias, então não tem uma conta específica, elas são bastante aleatórias. E elas vão de 0 a 5 no normal, 5 a 10 leve, 10 a 15 moderado, acima de 15 graus. E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção,
que a gente já falou sobre isso no congresso do ano passado da Associação Brasileira de Sono, mas queria chamar de novo a atenção sobre isso, que é a doença do sono inquieto. Então, sabe aquela questão de que não é uma SPI, não é um movimento periódico de membros aumentado levando a uma consequência diurna, porque não tem periodicidade esse movimento, é de fato aquela criança que é agitada à noite, não tem apneia, não tem SPI, não tem PLMD, não tem nada disso. E existiu essa tentativa, foi publicada no jornal na Sleep, né? Que é o Restless Sleep Disorder, né? Então, essa tentativa de novo critério diagnóstico, então é aquela que você não vê nada, você procura, o motivo do sono agitado você não encontra, e de fato a criança se mexe bastante, né? E tem um desenvolvimento normal, tem o restante normal, mas que ela é muito agitada para dormir. E pode ter alguma das queixas, que é interferência no noturno, no sono noturno, tá? Ou na percepção do pai de sono noturno, alteração da função diurna, irritabilidade ou hiperatividade, tá? Então, provavelmente, talvez a gente veja novos capítulos, novas questões entrando nos novos guidelines a partir de agora com relação a isso. E bruxismo, a gente tem 3 níveis de diagnóstico de bruxismo, provável, possível, definitivo. Definitivo é quando a gente tem a movimentação mastigatória rítmica, mais um áudio durante o exame, mais um desgaste dentário, tá? E esse é o achado polissonográfico do movimento mastigatório rítmico. Eu nunca digo que é do bruxismo, porque eu sempre encaro que o bruxismo tem que ter o restante, né, para ser considerado bruxismo, mas existem várias questões importantes nessa área atualmente, muito que o bruxismo não é uma alteração oclusal, é uma alteração central, pode ter relação com lubrificação da via aérea superior, mas não é todo tipo de bruxismo, então tem muita pesquisa saindo nesse tema, mas esse é o achado polissonográfico, então é o mesmo achado do adulto, é o que a gente considera para criança, tá? Ele pode ser tônico, fásico, nesse caso a gente está diante de um bruxismo fásico. E o desgaste dentário do bruxismo. Falar muito rapidamente, para não invadir mais o horário, algumas particularidades da polissonografia da criança. Primeiro, a arquitetura do sono nas crianças com um fenótipo comum de apneia obstrutiva do sono, né? Então, assim, ela não modifica a arquitetura. Se vocês forem ver uma polissonografia como essa polissonografia da minha orientadora de tese, a Rosana, que ela me cedeu há muitos anos atrás, e ainda é da época, olha, que a gente tinha N4, né, que a gente classificava o N4. Então, olha só, uma arquitetura de sono bonitinha, não se vê nada muito alterado, mas quando você vai ver a polissonografia, olha a ventilação dessa criança, tá? Para quem é entendido de polissonografia, dá para ver que tem uma curva hipoventilatória, isso aqui provavelmente é um neuromuscular, de fato é uma criança com Duchenne, mas o recado é, muitas vezes, os distúrbios respiratórios do sono não alteram a arquitetura do sono na criança, tá? Então, essa é uma particularidade da criança como um todo. E uma outra particularidade que a gente costuma ter muito medo de fazer titulação de CPAP na criança, nem sempre, porque depende muito do mecanismo pelo qual você vai usar o CPAP, pelo qual você vai indicar o CPAP para uma criança, lembrando aquilo que a gente já falou lá no começo de quais os principais mecanismos de apneia do sono na criança, né? Muitas vezes, algumas vezes, a gente acaba tendo que indicar CPAP, tá? Para apneia obstrutiva. E aí a gente fica com medo, mas aqui é para vocês verem uma titulação de uma criança de 2 anos de idade, que olha a curva de ventilação aqui, como era irregular, aqui, desconsiderem que isso aqui é um claro artefato, tá? De queda do eletrodo, e como sobe a variabilidade de frequência cardíaca dela, que aqui que como era alta, tá vendo? Como é baixa, como a gente consegue poupar o coraçãozinho de uma criança de 2 anos de idade. Essa criança é uma criança com obesidade, possivelmente obesidade monogênica, que não tinha quadro de hipotonia, claro, tá? E ainda considerar sempre a faixa etária, considerar que criança não tem efeito primeira noite, tá? Pelo menos nos trabalhos. As apneias tendem a aumentar no decorrer da noite e a arquitetura do sono está preservada no caso de SALS. Essas são as principais peculiaridades da polissonografia na criança como um todo. Gente, era isso. Vocês têm perguntas? Obrigada pela atenção. Pronto, Leila. Falei corrido. Que maravilha, que presente, hein, Letícia? Que bom que vamos ter gravada a aula, muito bom, né? Realmente, você conseguiu falar
praticamente tudo. Estou de olho aqui no chat e, por enquanto, não surgiram perguntas, mais elogios mesmo, porque realmente, Letícia, você conseguiu margear os principais grupos dos transtornos, né, aspectos clínicos, polissonográficos, a gente percebe quanta sutileza na faixa etária infantil. Por enquanto, não temos perguntas. Eu pergunto ao senhor presidente se eu posso fazer perguntas, como claro estamos que pode. em relação ao tempo. Não, vamos lá. O mais importante é a gente se comunicar e fazer com que a aula e as perguntas se tornem mais interessantes, tá? Só um pouquinho, a Tereza Queiroga está perguntando onde é que fica gravado. Fica gravado, se tu entrares na YouTube SBNC, vai ficar lá, certo? Tá bom? Tem perguntas ali. Posso só perguntar uma coisinha que eu não entendi direito. De novo, eu faço eletromio, monitorização e neuromuscular, né? Eu achei interessante a história da titulação em doenças neuromusculares, tu falasse em CPAP ali, mas em BIPAP, isso pode ser feito, é isso? Ou tem aquele eletrodo especial que tem que ter? Não entendi direito, me explica um pouquinho. Marrone, é o seguinte, classicamente, dificilmente a gente chega à apneia obstrutiva do sono na criança a ter CPAP como tratamento, tá? A gente tem opções cirúrgicas, desobstruir a via aérea. Quando a gente precisa de ventilação na criança, geralmente é BIPAP, tá? Porque aí é pelos casos hipoventilatórios. Quando a gente fala de BIPAP, a gente está querendo fazer uma ventilação que não é para vencer uma resistência e abrir uma via aérea. Então, no geral, a gente não precisa de uma titulação. Qual é o objetivo do exame de titulação de polissonografia? Você ir aumentando a pressão até uma pressão que abra a via aérea e mantenha ela pérvia. Então, isso é a titulação. Então, eu vou titular a pressão até abrir lá. Como não é esse o mecanismo que você está tratando na criança, não é abrir a via aérea, né, não é titular para abrir essa via aérea, o que você está tratando é manter a expansibilidade de caixa torácica, a gente costuma fazer isso volumetricamente. Então, a gente determina o volume pelo peso, coloca o volume e vai seguindo, tá? Então, a gente faz isso, uma ventilação volumétrica, que é diferente do princípio da ventilação da apneia obstrutiva do sono do adulto com o CPAP para abrir via aérea. E para isso, você não precisa titular, né? Porque você calcula o volume da pessoa. Então, classicamente, a gente não faz. Por isso que era exceção aquele caso daquela menina de 2 anos, por isso que a gente é muito acostumado a não fazer titulação de CPAP em criança, né? É muito raro, mas eu queria só mostrar que é possível. Quando você precisa, é possível. Mas sempre, na criança, tem que pensar que mecanismo você está querendo tratar. E ir atrás do mecanismo. Obrigado. Bom, a doutora Lívia pergunta sobre a viabilidade do capnógrafo de rotina no laboratório, pergunta sobre custos, né, e pede também para fazer algum comentário sobre actigrafia em criança. Tá. Você tem experiência, Letícia? Lívia, tenho. A gente faz no nosso ambulatório, todas as crianças que precisam, a gente coloca actígrafo, tá? Eu tenho a óbvia sorte de ter a doutora Clarissa Bueno ao meu lado, que é uma cronobiologista maravilhosa. Então, é minha sorte, que é minha parceira de laboratório e de ambulatório do serviço de sono aqui do HC. Então, facilita muito a minha vida. Então, a gente faz em crianças de todas as idades. Aí vai depender muito, Lívia, do algoritmo que você vai usar. Se você vai usar o Cold Clip, o que você vai usar? Então, você tem que saber escolher o algoritmo, mas super factível, tá? Em bebê pequeno, tem uns da ambulatório monitoring que são pequenininhos, você pode botar no pé e tudo, tá? Em maiores, a gente acaba usando os mais comuns comerciais mesmo, né? Os brasileiros. Com relação à capnografia, Lívia, é o seguinte, o que eu uso? Eu uso o capnógrafo que vem integrado aos 2 aparelhos que eu tenho, tá? Mas, assim, tem marca. Pode falar marca, o nome das marcas, Marrone, ou não? É importante, melhor né? Não, né? Não. É importante. Tu acha, fala o que tu acha mais importante, não tem problema nenhum, né? Então, assim, existem aparelhos que vêm com capnógrafo integrado, né? Um deles, que é um que a gente tem, que é o Nihon. O Nihon vem com capnógrafo integrado. Qual é o problema? O que a gente tem é um Nihon de eletroencefalograma, então ele vem adaptado, já com capnógrafo integrado, mas o adaptador para criança é tipo aquela conchinha que vocês viram que eu mostrei para vocês, a conchinha que cobre a boca,
Então, ele cobre nariz e boca, é siliconado, muito legal, só que ele tem os 2 sensores de capnografia na lateral, eles são pesados. Então, para menores de 6 anos de idade, eles não ficam legais, eles vão caindo, mesmo que a gente coloque uma fita aqui em cima, que é o que habitualmente a gente usa, tá? Mas eu sei que existe um modelo da Nihon, que a gente não tem, não sei se tem Anvisa ou não no Brasil, mas foi o que a gente comprou, é um dedicado para a polissonografia. Esse tem sensores menores que eu já vi fora do Brasil, já usei, inclusive, em outros laboratórios fora do Brasil. Então, esse é um. O outro é o da Philips, né, o Low Flow, acaba sendo custo-benefício melhor, porque é mais barato, né, é bem mais barato. Se você usa o sampling line, que é uma via específica, Lívia, que tem dele mesmo, se você usa o sampling line e usa o filtro de Nephium na ponta, são 2 adaptadores para enxugar as gotículas, ele funciona bem, ele funciona a noite inteira. E aí, o que eu faço na prática? Eu uso ele, né, aqui, com a cânula de dupla via. Então, a minha cânula que eu já usaria, ela vai um lado para o capnógrafo, um lado para a pressão nasal. E embaixo o termistor normal. Então, ok. Então, eu uso esse. Eu já tive, acoplados com o Embla e com o Neuro Virtual, eu já tive o Nonin, tá? Qual era o problema do Nonin? Eu não tinha uma conexão para enxugar bem essas gotículas. Então, ele começa 1 hora de exame, dá 1h30, começa a dar gotículas, você começa a perder o dado, perde o dado, vai para baixo. Quem mexe com capnografia aí deve ter passado isso. Vocês não têm noção do que, quanta gente eu revirei para entender o que estava acontecendo, até entender que ele estava úmido, né? E aí, nesse caso, eu tinha esse problema e tinha um outro problema com esse Nonin. Ele tem uma taxa de amostragem muito mais baixa do que a taxa de amostragem que o aparelho pede. Então, ele não bate. No começo, ele vai batendo, parece sincronizado, e ele vai caindo a sincronização. Então, eu não recomendo esses que não são próprios do aparelho, a não ser que ele diga, não é do meu aparelho, mas é recomendado e validado para tal aparelho, entendeu? Eu não recomendo comprar um totalmente separado e tentar acoplar sem que ele já tenha sido testado para isso. Eu já tive problemas dessa forma. Então, eu acabo fazendo exalado. Transcutâneo, eu já fiz no hospital privado que eu trabalho, lá no Einstein, a gente já fez, mas a gente tinha acesso a um TCM4, aqueles antigos grandes, que a gente coloca e vai mudando de local, só que ele está bem antigo, já vai sair, vai perder a Anvisa, e o preço dele é muito caro, é mais caro do que o aparelho de polissonografia. E vai sair, não sei, eu ouvi alguém falando que o Centec, que é aquele que eu mostrei, daquele sensorzinho que eu mostrei na aula, que é o que é o mais usado no mundo inteiro, esse Centec talvez vá ter Anvisa em algum momento. Esse seria um bem adaptado para os polígrafos que nós temos, né? Não sei se eu cobri, Lívia, o que você queria, se eram essas dúvidas. Vamos esperar a doutora Lívia se manifestar. Eu queria pegar uma carona na pergunta sobre a actigrafia, Letícia, e depois te passar mais 2 perguntas que surgiram aqui, tá? Em relação à actigrafia, nos nossos ambulatórios, nós temos no ambulatório de distúrbios do sono do adulto, e ainda não temos essa prática no ambulatório infantil, né? A gente percebe uma discrepância entre o que a mãe traz, às vezes, na anamnese, estou vendo vocês já concordando, e às vezes o que a gente consegue documentar de maneira objetiva, entre aspas, pelo diário de sono, e até mesmo em situações de internação hospitalar, né? Então, já tivemos, por exemplo, lactentes, pré-escolares, né? Que vieram com queixa de sonolência diurna excessiva, e, na verdade, quando a mãe traz a documentação para o diário, a gente vê que trata-se de uma criança privada de sono, com tempo total de sono incompatível com a faixa etária, seguindo o mesmo ritmo dos pais, como a gente também percebe o contrário, né? O meu filho não dorme, nem de dia nem de noite. É uma queixa muito comum, e, às vezes, o grau, né, o tempo total de sono que a mãe atribui àquela criança não é nem algo factível. Então, percebendo essa dissociação, a gente quer realmente trazer a actigrafia para o laboratório infantil também. Estávamos com os actígrafos comprometidos numa pesquisa, mas eu queria te perguntar qual foi o principal ensinamento
que o uso rotineiro da actigrafia te trouxe? Para que você acha que ele tem mais utilidade, particularmente na condução do distúrbio de sono na criança? Nós sabemos as indicações formais, né, do exame, mas o que ele te foi útil na sua prática ambulatorial? Depois eu gostaria de colocar mais só 2 perguntas que surgiram aqui no chat, mas vou deixar você falar um pouquinho da sua experiência com a actigrafia. Tá, Leila, é o seguinte, a actigrafia acabou sendo bem divisor de águas para a gente já faz algum tempo, tá? E a gente tem algumas linhas de pesquisa com actigrafia, com melatonina, então a gente acaba que é meio contaminado por isso. Então a gente faz relativamente bastante, tá? O que adicionou muito, né? É exatamente o que você falou. Eu consegui enxergar muito claramente a discrepância do que a mãe fala na história e a discrepância do que a gente vê na actigrafia. Vou te falar um exemplo gritante que, agora pensando bem, podia até ter botado nessa aula. Um adolescente de 13 anos de idade com queixa de sonolência diurna, mas eles juravam de pé junto que o menino dormia a noite inteira e passava o dia com sono. Isso depois de umas 4 consultas, diário, papapá, e a gente, não sobrou nada, não conseguíamos fazer latência na época. Não, a gente conseguiu, exatamente. A gente esperou as férias, deixou ele sem droga, já usava Ritalina durante o dia para ficar acordado, porque não acordava, e era aquele negócio. Bom, não preciso te falar o que aconteceu, né? Colocamos aqui, a gente tem um protocolo interno de fazer 2 semanas de actigrafia antes do teste de latência. Porque o diário não rola. O diário é o que você falou, não reflete a realidade. Fizemos no menino lá, colocamos a actigrafia 2 semanas. E aí, o que veio a polissono dele e a latência? A polissono fragmentada, pouco sono, e ela não tinha sono REM precoce menos de 15 minutos. Depois, esse e outros, a gente foi rever para perda de atonia de REM. Ele tinha uma perda de atonia de REM que eu acho que girava em torno de 2%, era pouco. Então, aqueles outros marcadores ele não tinha, tá? Eu não quantifiquei variação N1 vigília para REM, mas ele não tinha os outros 2. E aí, a gente viu que na latência ele tinha 5 SORREMPs. Você vai falar que 5 SORREMPs não é narcolepsia para quem, né? Só que a gente tinha a actigrafia dele. Ele era completamente invertido. Completamente invertido. Nas 2 semanas anteriores, ele passou as noites acordado e os dias dormindo. Então, uma sonolência excessiva diurna virou uma inversão. É um transtorno de ritmo? Não sabemos. Ele tem todas umas questões sociais, uma criança que mora no lixão, uma criança que fica acordada de dia porque não fica dormindo de dia, desculpa, porque não quer encarar o dia, e um monte de outras questões. Mas, assim, eu teria feito esse diagnóstico sem actigrafia? Não teria. Então, eu tenho essas questões de avaliações dessas hipersonolências. Tem uma particularidade que a gente atende crianças com síndrome de Smith-Magenis, aí não tem como, né? Para quem não sabe, é a liberação irregular de melatonina, então é uma síndrome rara, mas a gente tem alguns casos. A gente tem muito caso de encefalopata. Para encefalopata faz muita diferença, Leila. Mas faz muita diferença. Você entender que aquela piora de crises dele tem muita relação com a piora do sono. Quem veio primeiro, ovo, a galinha? Estamos a provar, mas assim, que uma coisa tem a ver com a outra, não tem como dizer que não tem. A gente que trabalha com epilepsia também sabe dessa interface muito próxima. Então, acho que foi onde mais acrescentou para a gente. No tirateima daquele diário, aqueles diários não são super confiáveis. Pelo menos os pacientes que eu tenho no ambulatório, principalmente os de hipersonia, de transtorno de ritmo é clássico, já estaria indicado de qualquer jeito, né? Mas hipersonias e encefalopatas foi onde acrescentou mais para a gente. Obrigada. Tem uma pergunta da doutora Simone, na verdade, foi uma solicitação para comentar sobre a polissonografia do tipo 3 em crianças com distúrbio ventilatório. Tá. Polissonografia, quem perguntou? Simone, né? Simone, polissonografia tipo 3 não é classicamente indicada para criança, tá? A Academia Americana de Medicina do Sono não orienta, a não ser que seja em ambiente de pesquisa, tá? Qual é o problema? A polissonografia de tipo 3, na verdade, é uma poligrafia, porque eu não vejo sono, né? Eu infiro o sono de alguma forma, eu tenho todos os índices, nós temos todos os índices calculados sobre o tempo total de registro, e não sobre o tempo total de sono, né?
é difícil que uma criança tenha uma apneia com um índice tão elevado, e muitas vezes a questão é microdespertar para a criança. Então, esses são os argumentos, fora que assim, é muito mais difícil você conseguir manter os eletrodos na cabeça de uma criança, na casa da criança, sem um técnico para recolocar de noite, do que no laboratório. Mas não existe indicação formal, até o momento, para poligrafia tipo 3 na criança, tá? Essa é a recomendação, a última que saiu em 2017 pela Academia Americana de Medicina do Sono, que é o que a gente segue aqui também. Pegando uma carona agora no tema ainda de distúrbios ventilatórios, colocou, foi muito clara, Letícia, de que você uma conjunção de parâmetros para estratificar a gravidade do distúrbio ventilatório, né? Mas talvez seja importante aqui a gente frisar a questão da classificação por IAOH, que é diferente da utilizada para adultos, para a gente não perder essa oportunidade de frisar esse conceito, porque os laudos circulam, né, com crianças portadoras de distúrbios ventilatórios leves, ou então polissonografia normal, quando, na verdade, elas já têm uma doença leve ou uma doença grave. Então, para frisar, então, lembrando que um evento por hora, 2 eventos por hora, já pode fechar o diagnóstico na criança sintomática. A partir de 5 eventos por hora obstrutivos, pensamos numa doença moderada, a partir de 10 grave. Né, 5 a 10, sem dúvida, uma criança já sintomática que precisa de intervenção. Então, a gente não pode categorizar como um caso leve, se utilizando de parâmetros de adulto. E aí, eu gostaria de colocar para a Letícia uma coisa que é duvidoso para os colegas que não têm tantos laudos, né, de polissonografia infantil, e um parâmetro que é duvidoso no momento de emitir o laudo é o ponto de corte para síndromes de apneia central, né? Então, essa é uma dúvida frequente, porque a criança, né, do neonato, principalmente aí até a faixa etária do pré-escolar, tem um maior número de eventos mesmo, mas a partir de quando eu devo me preocupar, né, a partir de quando eu devo chamar atenção no laudo possível síndrome de apneia central. Vamos lá, Leila. Eu vou deixar o pedaço do neonato para você falar, porque tem sua tese toda linda. Então, eu vou falar da criança maiorzinha, tá? A questão como a gente falou lá naquele momento, se vocês forem rever a aula, vocês vão ver que lá tem aquela tabela, tem índice de eventos obstrutivos, de apneia e hipopneias obstrutivos, tá? Aquela classificação é obstrutiva e é de 1 a 5, 5 a 10, 10 a... Desculpa. De até 1 a 5, 5 a 10, acima de 10, tá? E aí tem aquela lá que vocês veem naquela tabela, que é uma tabela que o Gozal fala muito isso, que é o David Gozal, é um autor que publica bastante esse tema. Entre 1 e 2, provavelmente a gente está naquela síndrome de aumento de resistência, de via aérea, de ronco, é aquela que está no limite que se tem um desfecho clínico importante, como enurese, agitação, distúrbios escolares, a gente precisa tratar, né? E é onde ele deixa aquele meiozinho. Mas isso a gente está falando dos obstrutivos. Como a Leila bem falou, existem os centrais. E os centrais, a criança tem apneia central. E faz parte do desenvolvimento neurológico dela ter apneia central. Então, na criança maior, e aí a gente pode considerar maior aquele ponto de corte de 13 anos, 18 anos, elas podem ter até 5 eventos respiratórios centrais por hora de exame e ainda fazer parte, ok, é isso aí. Agora, no neonato, esse índice é muito maior, tá? Existem alguns trabalhos na literatura, e eu vou passar para você, Leila, para falar também sobre esses, até porque a sua tese é um desses trabalhos que estão na literatura sobre isso, que é sobre a quantificação desses eventos centrais também, né? O que é normal nessas crianças, porque a gente transita muito entre o que é do eletroencefalo, o que é da polissono, a gente fica bastante no caminho. Esses eventos centrais são em bastante maior quantidade no neonato, né? A gente vê pelo que estuda e pela experiência, que muitas vezes uma criança pode ter 20 e não ter nada, não ter clínica, pode ter 30 e não ter clínica. Então, sempre vai muito depender do desfecho, da saturação, mas aí eu deixo o índice de fato para você. Mas a criança tem
apneia central como parte do desenvolvimento, e na criança maior, que foi onde eu tive a minha apresentação, acima de 5, que você começa a pensar em alguma coisa. Abaixo de 5, desencana, faz parte da criança, tá aí no escopo dela, tá dentro do normal. Quer falar, Leila, dos NEOs? Dos NEOs? Eu concordo com você, ainda não é o momento da gente se comprometer oficialmente com um índice, né, no neonato. Tem parâmetros oficiais da classificação internacional, e que, na verdade, se baseiam em achados da década de 70. Exatamente, né? Exatamente. Então, o evento de 20 segundos, né, não deve ser esperado, então ele faz diagnóstico de eventos recorrentes, e até não existe uma definição na própria classificação o que é o recorrente, né, mas eventos de 20 segundos não são esperados, e também 3% do tempo total de sono, acima disso, em respiração periódica, né, e o critério para respiração periódica é aquele mesmo do manual, né, que é usado no neonato. Mas realmente e aquele neonato que, quando ele tem um evento muito prolongado, mais de aí fica fácil, né, mas e quando ele tem, na verdade, um aumento das pausas centrais mais curtas, né, às vezes a gente vê diante de intercorrências clínicas do bebê, aquilo pode ser transitório, né, então realmente a gente não consegue se comprometer ainda oficialmente, mas no trabalho que eu fiz com crianças neonatos saudáveis, o percentil 90 ficou em 40 por hora, mas considerando todos os eventos, né, até pequenas hipopneias, apneias curtas, né, e o percentil 90 para apneias centrais ficou em 10 por hora, né, e a gente não espera o neonato fazendo bradicardia com um nadir menor que 80, né, menor que 100, menor que 85 de forma transitória, sim, mas menor que 80, nenhuma criança normal, assim como as dessaturações leves, né, elas podem ocorrer de forma transitória ali, mas também não menos que 85, né, então, pelo menos eles têm uma linha, né, um chão, né, a partir, eles são muito variáveis em relação ao que eles podem fazer de eventos curtos, eventos sutis, com desfechos sutis. Eles são extremamente variáveis, mas existe um chão que é muito claro, né, a bradicardia menor que 80 não, a saturação menor que 85 não, né, se contar todos os tipos de eventos curtinhos, menor que 40 não, as centrais mais que 10 por hora não, e eventos prolongados não. Né, então, 20 é um ponto aí, mas a partir de 10 segundos já é um evento raro nessa faixa etária. E aqui, voltando para o chat, foi perguntado, foi questionado em relação ao papel da dosagem da hipocretina, né, no diagnóstico da narcolepsia na faixa etária infantil. Não sei se você teve a oportunidade de ler a pergunta do Marcelo. Eu vi que a gente também tem um minutinho, que a Sandrinha acabou de avisar que a sala fecha. Então, vou poder tudo bem, rápido. Não vai fechar, mas só vamos acabar e explicar direitinho a pergunta. Não vamos deixar de responder a pergunta, tá? Mas quando der, ok. Vamos lá, então, cadê? Obrigada, Marcelo. Onde está? No entanto, isso não é um parâmetro da narcolepsia comum. Em adultos, temos auxílio da dosagem de hipocretina na hiporexina, que acho que quer dizer hipocretina, né? Na narco 2. No entanto, não é um parâmetro para narco 2. Não, na verdade, assim, a narco 2 é quando você dosa e está negativa, né? Você pode dosar e está negativa ou você não ter cataplexia, né? Que é a narco sem cataplexia. Todos os critérios para o adulto valem igualzinho para a criança, não fazem diferença. Qual é o problema? Na criança, nós não podemos contar com teste de latência, por conta do sono polifásico. Então, imagina, Marcelo, corretor é isso mesmo, a gente não pode contar com o teste de latência, já que o sono é polifásico, eu não consigo dizer que se a criança demorar 1 minuto para ter REM, isso não faz parte de uma das fases naturais dela, que ela teria de sono, ou que ela, de fato, ela é narcoléptica. Então, se eu tenho uma narco tipo 2, aí a gente está em maus lençóis, que muitas das narcos que a gente pega, aliás, as que desafiam a gente são tipo 2, né? A tipo 1 está mais fácil. Então, aí a gente está em maus lençóis. Por isso que a gente tem aqueles outros biomarcadores que é para tentar
diante do que a gente tem, que a gente já sabe que é mais estabelecido, que é o sono noturno da criança, então aquela questão da perda de atonia, a questão da variação, né, da fragmentação do sono noturno, aquilo ali facilita, assim, adiciona mais fatores no diagnóstico, na possibilidade de diagnóstico tipo 2, tá? A tipo 1 vai ser hiporexina, deficiência de hipocretina mesmo, tá? É igual ao do adulto, igualzinho, tá? O problema é só não contar com teste de latência. Não sei se eu te respondi. Bom, as perguntas eram essas, acho que os últimos segundos, eu só tenho a agradecer, Letícia, não poderia ser diferente, a sua apresentação, eu acho que eu tenho que deixar os últimos momentos do nosso presidente, já que encerramos aqui o tempo. Mas, antes de mais nada, né, a gente não tem, claro, tentamos limitar um pouco o tempo, mas a discussão está boa. Vocês que são experts, a plateia expert acha que é interessante, a gente vai adiante. Claro, não vamos chegar até as 10 da noite, que não dá, né? Mas já foi tudo. Deixa eu só falar uma coisa prática. Eu aprendi muito com vocês, tenho aprendido muita coisa. A actigrafia, para mim, era uma coisa absolutamente, sei lá o que é isso, descobri o que é o reloginho. A outra vez que o Nonato e a Juliana falaram. E uma coisa que foi falado, uma coisa prática. Eu sei que os convênios não pagam esse tipo de coisa, mas nós temos esse projeto Diretrizes aí. Se vocês quiserem, não quer dizer que realizar-se uma diretriz para a actigrafia, se for interessante para vocês, pode ser feito, certo? Não quer dizer que por causa disso, então, ok, vai colocar no rol da ANS e acabou o problema. Não, não é isso. Mas se vocês quiserem, foi até uma pergunta do Nonato, foi uma instigação do Nonato na última vez que ele falou, certo? Foi a actigrafia diretriz. Se quiserem, polissonografia, DC de polissonografia, SBNC, pode ir adiante. Agora depende de vocês, tá? Se vocês acharem interessante. Daqui a pouco, não é interessante, tá bom, ok, perfeito. Tá bem? É só isso que eu quis dizer para vocês, tá bom? E agradeço muito de novo, meninas, para mim foi bastante interessante, e eu acredito que as outras pessoas também tenham gostado, pelo menos pelo chat ali, todo mundo adorou, tá bom? Então, vamos agora, no meu caso, eu vou abrir um vinhozinho, porque está meio friozinho aqui, tá? Certo? Felicidades para vocês e muito obrigado, tá bom? Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigado. Boa Tchau. noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, doutora Leila. Tchau, Tchau, boa noite, gente. Tchau.